Olá pessoal, tudo bem? Vamos agora estudar o ITCD, Imposto de Transmissão, Causa-Mortes e Doações. Na realidade, esse imposto, originalmente, lá na Constituição de 88, no artigo 155, parágrafo 1º, inciso 1, ele estava como ITCMD, mas é a mesma coisa. Na nossa lei aqui de Alagoas, né, na 5.077, de 89, logo um ano depois da Constituição, nós também, na nossa lei, está como ITCD, mas é a mesma coisa, tá certo? Vamos ver então qual é a base legal deste imposto. Coloca para cá. Diferente do IPVA, que ele é cobrado sobre a propriedade de veículos automotores, né? Este imposto é um imposto que compete aos estados e Distrito Federal, de acordo com o artigo 155 da Constituição, e ele incide sobre a transmissão de causa-mortes ou doação de quaisquer natureza de bens ou direitos. São sujeitos passivos do ITCMD, ou seja, quem é que tem que pagar? Os herdeiros ou legatários, na hipótese de transmissão causa-mortes, ou doador ou donatário, no caso de doação. Corta para mim. O governo não é moleza não, ele quer cobrar tributo de tudo, né? Então, você morreu, aí você tem um patrimônio de 2 milhões de reais, por exemplo. Tem um apartamento aqui na Ponta Verde, na praia, e tem uma lancha. Quem vai herdar esses bens? De acordo com o Código Civil, né? Você tem os herdeiros necessários, que são os herdeiros legais, que são os filhos, vão ficar com a metade, e a esposa, o cônjuge, né, com a outra metade. Ou no caso, se a esposa morrer, o marido. Pois bem, no momento que for transferir esse bem do nome do proprietário, né, no caso, por exemplo, do pai, para o nome dos filhos, então vai pagar o ITCD, que é o Imposto de Transmissão Causa-Mortes. Então, alguém morreu, houve uma causa-mortes, vai ter o fato gerador do ITCD. Uma outra hipótese de incidência seria exatamente o quê? Uma doação. Então, você está em vida, tem 2 carros, mas quer doar um carro para o seu filho. Então, legalmente, você vai até o cartório, faz uma doação, vai até a fazenda e paga, é um bem. A gente vê aqui que esses bens são bens ou direitos, e aí você paga o imposto de doação. Por que tem que ser legalmente isso? O correto fazer sempre legalmente isso? Porque como que o seu filho que não tem renda vai aparecer com um carro de 50 mil? Ele comprou como? Então a doação é uma coisa muito importante. O brasileiro não leva isso muito a sério, né? Então o pai, ele já compra a casa direto no nome do filho, mas o filho não tem dinheiro, então ele tem que doar o dinheiro, né? Ou se ele já tiver a casa, ele transfere para o nome do filho e faz a doação. Então, porque se não for a doação, será o quê? Será uma compra e venda. E aí o filho vai ter que provar que tem o dinheiro para pagar. Você percebeu como existe uma questão legal? A pessoa tem que provar que tem a renda. Então não funciona assim. Então, se você não tem a renda, alguém lhe deu. Se lhe deu, é uma doação. E tem imposto sobre essa doação, que é o ITCD. Certo? Corta para cá. Então, como já disse, o fato gerador desse imposto, né, é a transmissão de qualquer bem. Transmissão gratuita, eu estou doando, estou dando esse bem. De imóveis ou imóveis. Então vale lancha, vale carro, vale apartamento, casa. Referida transmissão pode se dar mediante contrato de doação ou ainda em razão de falecimento do titular, que é a causa-mortes. Então nós temos aí, como eu disse, 2 fatos geradores, ou um contrato de doação ou uma causa-morte, que é a transmissão pelo falecimento. Caso se trate de transmissão de bens imóveis, o imposto será recolhido ao Estado da situação do bem ou ao Distrito Federal nos termos do artigo 155. Lá no artigo 155 ele fala que no caso de transmissão de bens, no caso de mortes, o Estado onde o proprietário do bem mora, onde está localizado o imóvel, é esse Estado que vai ficar com esse imposto. A gente vai ver que tem algumas complexidades aí, né? Porque tem pessoas, por exemplo, que têm imóvel no exterior. Então a gente vai ver todas as situações, tá? Corta para cá.
Depois a gente vai complicando mais. Vamos falar um pouco mais ainda sobre o fato gerador. Está lá no artigo 162 da Lei 5.077, que foi logo um ano depois da Constituição. Ela é de 89, essa lei aqui do ITCD aqui de Alagoas. Ela já teve, inclusive, algumas alterações, inclusive de alíquota. A gente vai ver daqui a pouco. Muito bem. Então, esse imposto é causa-mortes ou de doação de quaisquer bens ou direito, ITCD, incide sobre a aquisição desses bens ou direitos por títulos de sucessão legítima ou testamentária ou por doação. Então, sucessão legítima é aquela que eu expliquei, que os filhos herdam, né, que são os herdeiros legítimos, ou testamentário. O que é o testamentário? É alguém que deixou um testamento daquela parte que ela não é legalmente impedida, né? Vamos supor que ele não tem esposa, ele tem 100% dos seus bens. Ele pode fazer os 50% dele que ele quiser. Os outros 50% que é herança, ele não pode mexer. Tá? Então ele faz um testamento, deixa 10% para um amigo, enfim. A gente já vê isso muito em filme, né? Corta para cá. Ele diz aqui, ó, ainda que gravadas as legítimas dos herdeiros. O que é isso? Ainda que ele já fez, né, um testamento, ainda que ele já disse de quem vai ficar com cada tipo de bem, já gravou quem são os legitimados para receber, de qualquer maneira vai incidir o imposto de transmissão causa-mortes, ok? Enquanto ele não fizer uma doação, então vai se tributar pelo ITCD, só que ele só vai ser computado no momento da morte. No caso de sucessão provisória e exigível imposto, ressalvada a restituição com o aparecimento do ausente. Isso aqui é que no caso, né, o camarada dá como desaparecido, como ausente. Isso aconteceu agora, por exemplo, nessa coisa de Brumadinho aí, né? Aí é feita uma sucessão provisória, mas se a pessoa aparecer novamente, então é restituído o imposto. Para efeito deste artigo, ele diz que considera-se doação ato ou fato em que o doador, por liberalidade, não pode ser obrigado, transmitiu seu bem, vantagem ou direito de seu patrimônio ao donatário. Então, o donatário é o que recebe, doador é o que dá o bem, que o aceitará expressa ou tacitamente ou presumidamente, incluindo a doação efetuada com encargo ou ônus, ou adiantamento da legítima. O que é esse adiantamento? Há muitas vezes o pai, né, ele já quer adiantar a herança para os filhos. Se ele já passar os bens para os filhos, também ele vai pagar. Então aí vai ser uma doação, porque ele está adiantando. Ele não morreu, então não é causa-mortes, mas ele está adiantando a legítima. O que é isso? Ele já está adiantando o processo de herança. Isso muitas vezes acontece, já faz a divisão dos bens. Então ele vai pagar por doação nesse caso. Corta para cá. Quando é que se considera ocorrido o fato gerador? Né? Como eu já disse, ó, se a transmissão causa mortes no último dia do mês posterior ao falecimento do decujus. Tá? Então no último dia posterior ao mês. Então se ele morreu 15 de janeiro de 2019, então veja, último dia do mês posterior. Então, em 28 de fevereiro, que é o último dia do próximo mês, né, do mês seguinte, ao da sua morte. Então, a partir de 28 de fevereiro, vai ser já considerado ocorrido o fato gerador. Nas doações, na data em que o donatário, ou seja, quem está recebendo, recebe a posse ou o direito no momento que ele recebeu a doação, ou seja, na data do contrato de doação. Havendo impossibilidade de se estabelecer data exata para a fixação do fato gerador, nas transmissão causa-morte, corresponde à abertura da sucessão, ou seja, a abertura sucessória, no momento que for aberta a sucessão lá no juízo. No caso de doações, corresponde ao primeiro dia do ano civil em que o donatário, ou seja, quem recebeu, a posse ou direito sobre a coisa doada. Muitas vezes é difícil de se prever corretamente essas datas. Muitas vezes isso ocorre
né, porque a pessoa doa, mas não oficializa. Então a gente não sabe exatamente o dia que foi feita aquela doação. Se houver essa dificuldade, então ele já está colocando aqui no inciso 2, na impossibilidade de saber qual foi o dia da doação, nós vamos colocar o primeiro dia do ano civil em que o donatário recebeu a posse. Então ele pode ter recebido lá em julho, mas eu não sei precisar se foi em julho mesmo, eu considero 1º de janeiro daquele ano a ocorrência do fato gerador. Outra coisa importante é que ocorre tanto os fatos geradores distintos quantos forem os herdeiros ou legatários ou donatários, mesmo que o bem seja indivisível. Caso de uma casa, por exemplo, que vala R$1 milhão, nós temos 5 filhos. Vamos supor que os 5 filhos vão dividir a casa. Então vai ser 200 mil para cada um. Então vai se dividir os fatos geradores distintos. Não é todo mundo que vai dever 1 milhão. Cada um vai dever 200 mil, baseado no preço de 200 mil, para calcular o valor do ITCD que ele deve. O fisco não vai cobrar, porque se ele cobrasse no valor de 1 milhão de cada um, seria muito. Não dá para ele cobrar de um só, porque todos são herdeiros. E a gente acabou de ver que os contribuintes, no caso de causa-morte, são os herdeiros e legatários. Né, aqueles que receberam ou por herança legal ou aqueles que legalmente ou por testamento receberam uma herança, certo? Então isso é muito importante. Pode gerar vários fatos geradores distintos, quantos forem os herdeiros ou legatários, independente do bem ser indivisível. Caso de uma casa, que eu não posso cortar a casa no meio, posso vender e dividir o dinheiro. Corta para cá. Diz aqui, ó, para os efeitos deste imposto, entendam-se como bens. O que ele está dizendo? O que é bens? Podem ser imóveis, casas, apartamentos e tal. Pode ser semoventes, pode ser gado, animais. Podem ser móveis. O que são móveis? Tudo aquilo que se move. Pode ser um objeto, um computador, uma lancha. Pode ser mercadorias, que tenha valor de mercância, ou seja, pode ser títulos, cotas, ações, certificados, qualquer tipo de documento. Ou seja, tudo aquilo que o decujus deixou que tem valor, pode ser uma ação, um título, uma debentures, um CDB, que é um certificado de depósito bancário, né? Tudo isso vai deixar esse patrimônio para o herdeiro e ele vai ser considerado um bem, vai gerar um fato gerador e ele vai ter que pagar o ITCD, ok? Nós vemos também que no caso do ITCD, existem algumas isenções. Corta para cá, vamos falar um pouquinho dessas isenções do ITCD. Então, olha só, sobre os proventos e pensões atribuídos aos herdeiros, não há ITCD. Então, vamos supor que o pai morreu, deixou um salário de 15 mil, ele tinha 3 filhos menores. Então, sobre esse salário, não gera ITCD, certo? Não gera ITCD. Sobre as doações e legados de peças e obras de arte a museus e instituições de fins culturais situados neste estado. Então, ele pegou as obras de arte do pai e fez uma doação para um museu, né, de uma instituição de fim cultural. Então, veja, nesse caso, vai ser o quê? Isento. Doações a entidades beneficentes. Veja, o cara está doando a herança dele e ainda vai pagar imposto, não seria justo. Então o governo, isso acontece, pessoas muito ricas, né, prefere doar o bem, às vezes não tem parentes, então o governo, ele isenta de pagamento de TCD se a pessoa provar que ela doou para uma entidade beneficente. Tem que ser uma entidade cadastrada, provar que ela é sem fins lucrativos, né, tudo isso. Doações e legados a fundações instituídas e mantidas pelo poder público. Ora, nem precisava colocar isso, porque a lei ela é muito detalhista. Se ele está isentando quem doa a entidades beneficentes, lógico que também ele vai isentar quem doa a fundações públicas. Também é isento doação de bem imóvel destinado à moradia vinculada a programa de assistência social e habitação de baixa renda. Isso aqui são aquele programa Minha Casa, Minha Dívida, Minha Vida. Acho que Minha Dívida foi ótima, né? Minha Casa, Minha Vida. Né? Então, quem tem esse programa, por exemplo, eu quero ceder um lote para construir 1000 casas populares. Então, eu já estou doando o lote, ainda vou pagar imposto?
não teria sentido. Então o governo também isenta. Também é isento a transmissão por doação de bem imóvel por pessoa jurídica de direito público, empresa pública ou sociedade de economia mista em decorrência de calamidade. Então corta para cá. Veja, está havendo aqui uma questão. Uma pessoa jurídica de direito público, ou seja, o Estado ou algum órgão público ou uma economia mista, fez uma transmissão de um bem decorrente de uma calamidade. Então não seria justo cobrar também interceder sobre essas situações de calamidade. Houve uma enchente, enfim. Então o governo ele vai isentar de interceder nessas situações. Vamos agora falar de base de cálculo. Como é que se cobra o valor do ITCD sobre esses bens? Corta para cá. Mais importante é o valor venal ou comercial dos bens ou direitos transmitidos ou doados. O valor venal é aquele valor real que vale o bem, né? Que está ali na escritura. Esse aqui é o valor venal. Aí ele fala também ou comercial, ou seja, é o que o mercado pratica, é o valor do comércio. Nas transmissão causa-mortes, o imposto será calculado sobre o valor atribuído pelo inventariante, após a avaliação administrativa sobre a parcela que resultar maior. Então veja, o inventariante vai atribuir um valor, no caso de causa-morte, e a avaliação administrativa. O que é essa avaliação administrativa? É a avaliação feita pela Cefaz, pela Secretaria da Fazenda. Então eles vão comparar essa avaliação do inventariante com a avaliação do Cefaz, vão ver qual é a maior. Aí que resultar maior é a base de cálculo. Então veja, no caso da doação é o valor venal. Estou doando uma casa de 200 mil, está lá escrito na escritura, no valor do IPTU que você paga, a casa vale 200 mil, é aquele valor. Independente que ela vala um pouco mais, né? Porque ele diz valor venal ou comercial. Então nada impeça que eu doe uma casa no valor de escritura. Corta para cá. Nas doações, o imposto será calculado sobre o valor declarado pelo doador ou pelo donatário, após a avaliação administrativa da parcela que resultar maior. Tá? Então veja que também, aqui no caso da doação, o governo ele pode fazer uma avaliação administrativa, comparar com a do doador, do donatário e ver a que resultar a maior. Sempre o governo quer a maior, né? Bestinha ele. As avaliações administrativas em que trata os parágrafos precedentes serão expressados pelos índices oficiais que venham a ser instituídos pelo governo federal. Tá? Então, geralmente eles calculam baseado na inflação, no IPCA, isso que são índices oficiais, né? GPM, enfim, os valores oficiais aí do governo. Ok, vamos agora falar, pessoal, um pouco de alíquota, né, do ITCD. Veja, 4% para nas transmissões causa-mortes, ou seja, alguém morreu, vai passar o patrimônio do decúgio para os filhos. 4% sobre aquela base de cálculo que a gente viu. Então, tu vai pegar a base de cálculo, vamos supor lá que o valor venal, né, seja de 200 mil da casa, teve uma avaliação administrativa no valor de 180, então vai pegar o que resultar maior, vai pegar de 200 mil. 200 mil vezes 4%, vai dar uma lapada, né? 2% por doação, tá? Então nas doações, 2% sobre o valor venal dos bens. São contribuintes do imposto pessoas físicas ou jurídicas, pode ser empresa ou pessoa física, que se reveste na qualidade de herdeiro, legatários ou donatários, beneficiados pela desistência de quinhão ou de direitos de herdeiros ou legatários. Volta para mim. O que é a desistência de quinhão? Pega um exemplo dos 5 filhos que dividiram a casa de 1 milhão. Cada um tem 200 mil da casa. Mas um irmão é muito rico. Aí ele diz, olha, eu abro mão dos meus 200 mil e eu vou dividir meus 200 mil para os 4 irmãos. Então, ele sai do processo de partilha e ele renuncia o quinhão dele, ou seja, a parte dele, para os 4 irmãos. Então, nesses casos, quem são os beneficiados? São os 4 irmãos que vão dividir os 200 mil. Né? Então, esses são os beneficiados. Eles, então, são também considerados contribuintes. Então, contribuintes, herdeiros,
legatários, donatários, ou seja, quem recebe uma doação, ou beneficiados na desistência de quinhão. Aqui nós vamos ver local, a forma e o prazo para o recolhimento. Então, para efeito de recolhimento do imposto, considera-se ocorrido o fato gerador, no estado de Alagoas, de bens imóveis aqui localizados, tá? E respectivos direitos. Bens móveis, títulos de créditos, se neste estado tiver domicílio doador ou onde se processar o inventário ou arrolamento, tá? Então veja que eu tenho várias possibilidades. No caso de imóvel, uma casa, um apartamento, um terreno, se for localizado no estado de Alagoas, então o critério é a localização do imóvel. Se for bens móveis, né, ou títulos de crédito, eu tenho duas hipóteses. Eu vou olhar onde tem domicílio doador, ou seja, quem está doando. Vamos supor que o domicílio tributário dele seja Alagoas, e ele está doando um carro lá em São Paulo. Então, Alagoas pode ficar com o produto dessa doação, tá? Porque o que vale aí nesse caso é o domicílio do doador. Mas ele coloca também aqui uma segunda hipótese, onde se processar um inventário. Então, se o inventário se processou em São Paulo, o carro está lá em São Paulo, aí vai também se processar o inventário. Então, veja, ele está colocando duas hipóteses. Se neste estado tiver domicílio doador e se processar um inventário. Então, eu tenho que ter essas duas situações. Ou arrolamento. Vamos falar um pouquinho agora da solidariedade. Assim como a gente viu no IPVA, né? Aquelas situações do comprador, do vendedor, do despachante, né? Então, aquelas situações que a gente viu do IPVA, do próprio agente público, né, no momento do aluguel do carro, lembra? Aqui nós temos também casos de solidariedade. Veja que são as pessoas relacionadas com a questão do ITCD. Né? Então, aqui são solidariamente responsáveis pela regularidade do recolhimento, os cartórios de registro de títulos e documentos, que é onde vão ser registrados os contratos de doação, as escrituras dos imóveis, né? Quando vai passar. Quer dizer, se o cara passar do pai para o filho por uma doação e não exigir o ITCD, o cartório que fez essa transferência ilegal, ele vai ser responsável solidário. Né? Registro de imóveis, os tabeliães e serventuários da Justiça, titulares e administradores e servidores de entidade de direitos público ou privado, onde se processa registro de anotações, averbações de doações, transmissão de bens móveis ou imóveis, o doador pelo imposto devido pelo donatário inadimplente. Olha só que coisa, o camarada fez uma doação, o doador, o donatário teria que ir lá pagar o imposto. Poxa, ele está recebendo um apartamento, nada mais justo que ele ir lá e pagar o imposto, aí ele não paga. Então o doador, além dele ter dado o imóvel, ele também vai ser solidariamente responsável, tá? Então, em tese, quem tem que pagar é o donatário, por isso que ele fala de donatário inadimplente. O donatário não pagou, o doador, ele é responsável solidário. Então, cartórios de registros, tabeliães e também os titulares e administradores que trabalham com os processamentos de registro e anotações. Ok? Vamos ficar por aqui. Mais para frente, então, a gente conclui esse bloco com um videozinho de questões para a gente ver aqui como que se aplica esses exercícios de ITCD. Até lá.